Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais 5. Olá, boa noite. Olá, Vanessa, boa noite, seja bem-vindo. Lucas tá aí com a gente também nessa noite. Vamos esperar uns minutinhos aí, o pessoal entrando. Daqui a pouco o nosso convidado de honra, Casa Rairá, que vai vir falar pra gente um pouco sobre as medicinas da florestas. Uma live muito especial hoje, para que a gente possa conhecer mais sobre esse trabalho lindo da Casa Rairá e desmistificar, tirar um pouco dos preconceitos sobre essas medicinas sagradas que tem trazido muita cura aí para muitas pessoas. Aderlan Luiz, seja bem-vindo, Aderlan, gratidão pela visita, Vanessa, Guito, maridão, tá aí comigo sempre todas as lives, Casa Rairá. Manda um convite pra gente, pra eu poder aceitar vocês. Vamos aguardar a Casa Rairá, que é nosso convidado de honra para essa live. Valdirene, seja bem-vindo, gratidão pela visita, Valdirene. Valquíria, minha cunhada, tá aí com a gente nessa live dessa noite. Mica Nardelli, seja bem-vinda. Casa Rairá, manda um convitinho para entrar, para poder aceitar vocês. Vamos esperar só um pouquinho, nossos convidados de honra dessa noite, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Pepe, coloca participar da live para poder colocar você, para poder aceitar. Rafa Rezende, seja bem-vindo, boa noite, gratidão aí pela visita. Kátia, minha cliente querida, seja bem-vinda, gratidão pela visita nessa noite. Raus. Pepe, tem assim, pedir para participar nos iconezinhos de baixo, você pede para participar e eu aceito. Isso! Alegria! Alegria, que honra, meu! É uma honra receber vocês aqui, né, no Espaço Reaproximar. Tenho muito carinho por vocês dois, né, são do meu coração, são meus irmãos. E aí, né, sejam bem-vindos aí para as pessoas que não conhecem vocês, para que a gente possa bater esse papo, né, sobre as medicinas da florestas, um pouquinho do trabalho de vocês e da Casa Rairá. E sejam bem-vindos, né? Se apresentem, falem um pouquinho aí de vocês e da casa para a gente começar o nosso bate-papo dessa noite. Gratidão. Eu sou o Pepe, né? Trabalho com a Casa Rairá, eu e a Lu, né? Temos um trabalho baseado na tradição dos povos ameríndios, né?
mais especificamente nos povos funicuis, e trabalhamos com as medicinas da floresta. Sim, sim. Dá um minutinho. É que tocaram a campainha aqui. Boa Seu noite, presente, pessoal. lindona. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês. Algumas pessoas eu conheço, que eu estou vendo. E a gente está com muita saudade, Ângela. Gratidão pelo convite. Muita É um saudade, prazer. muita saudade mesmo, assim, nossa. É muito bom, né? Porque, na verdade, quando começou esse movimento todo da quarentena, e a gente entrou nisso também, acreditávamos que isso seria mais rápido, claro, né? Ninguém sabia. Então, acabamos nos distanciando fisicamente, né? Mas aí a gente foi se readaptando, a gente vem vendo o seu trabalho também readaptando, podendo usar essa ferramenta, né, da internet para se conectar. Então, é uma grande oportunidade poder falar das medicinas, né, com você, vendo que você também está nesse trajeto de levar a cura e de falar de tantas ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Isso. E de uma forma muito esclarecedora, como a gente vem aprendendo também, porque sempre é um aprendizado, né, lidar com as pessoas e fazer o trabalho com a ayahuasca e as medicinas da floresta. Então, na verdade, a gente está sempre aprendendo. Mas dizer já de antemão que esse é um trabalho onde a gente traz, acho que a gente vai discorrer um pouquinho sobre a medicina, que é o foco, né? É importante falar sobre a ayahuasca, o Nichipan, mas já adiantando que o trabalho da Casa Hairá, como você já pôde conhecer, enfim, algumas pessoas, ele é um trabalho sem conotação religiosa, né? A gente faz um trabalho direcionado para que as pessoas se reconectem com as suas questões pessoais. Então, a gente gosta muito de falar que é um caminho, né? Não é o único caminho, existem diversos. E que a ayahuasca é uma das ferramentas, hoje, que a gente pode trabalhar esse inconsciente e trazer essa propriedade para as mudanças de comportamento, né? Então, é uma alegria poder falar com vocês, aí ver se o pessoal quer fazer perguntas, se você quer direcionar algumas perguntas, e a gente está aqui para falar sobre o assunto. Tá, eu tenho uma curiosidade, nunca perguntei para vocês, né? Como tudo isso começou, né? Para a gente entender um pouquinho a origem da Casa Hairá, como que a Casa Hairá começou, onde tudo isso iniciou, né? Para a gente poder entender um pouquinho da história da casa e de vocês, é lógico, né? Vocês são a casa, né? E para a gente poder entender um pouquinho. Sim, sim. Quer falar? Pode ser. Tudo isso começou algum tempo atrás, alguns anos atrás. Nós temos nossos primos, né? A prima da Lu, que é casada com o Alan, a Aline e a Flor, né? Eles são a nação do arco-íris. E foi o primeiro contato que nós tivemos com essa medicina, né? Foi através do trabalho deles. A primeira vez que nós tivemos contato foi algo surpreendente, ficamos assim extasiados com tantas coisas, tantas informações, e foram trazidas através dessa participação nesse momento, né? E somos filhos dessa nação do arco-íris, né? Então, também é um trabalho que não tem conotação religiosa, né? Que é baseado são os povos ameríndios. E a partir daí, eu como fotógrafo, cinegrafista, eu queria falar sobre o assunto. Esse foi o primeiro passo, na verdade, em direção à ayahuasca, depois que a gente teve o primeiro contato que foi consagrando. E nós queríamos falar, porque ela nos trouxe tantas curas através desse processo que nós vivemos nessa noite, né, em contato com essa medicina, que nós queríamos poder falar disso para o mundo. Então a gente começou a fazer alguns videozinhos para a Nação do Arco-Íris, e através daí, com a nossa caminhada junto com eles, nós começamos a estudar, e eles começaram a convidar a gente, né, falar, pô, vocês precisam, né, a ayahuasca precisa de pessoas para trabalhar com ela, né, para ela. Então foi, num certo momento, essa missão veio assim mesmo, né. A gente não conseguiu mais fugir da missão, então nós abraçamos ela, né. Então é algo que a gente tem muito carinho, que mudou a nossa vida, mudou nossa família, né? Então é algo que
que realmente nos transformou, assim. A gente é apaixonado. E o primeiro contato, né? Desculpa, o primeiro contato com a tribo, né? O primeiro contato com os índios, né? Com a medicina, com a floresta, né? Como foi esse primeiro contato, assim? Eu, só de olhar os vídeos de vocês já fico toda arrepiada, né? Já começa a dar aquele arrepio, aquela vontade de chorar, né? De tão lindo que é o trabalho. Como que foi, né, a primeira vez ir para lá, para poder aprender, né? Porque na realidade vocês estudam, né? As pessoas, elas têm um pouquinho de, assim, falta de conhecimento mesmo. Acha que a ayahuasca, você vai lá, faz o chá e consagra, né? Mas eu conhecendo a história de vocês, eu sei o tanto que vocês estudam, quanto que vocês, né, vão para lá, ficam lá um período, trazendo esse conhecimento, né, estudando e aprendendo com a tribo, né, com os índios. Conta um pouquinho pra gente como foi essa, né, essa experiência de ir para lá, de conhecer a tradição, conhecer as medicinas através da origem, né? Sim. Na verdade, é muito legal tudo isso, porque eu venho de uma cultura muito cética, né? Então, para mim, o índio, como para a maioria das pessoas, né? Quem era o índio? Então, a primeira vez que eu vi o índio, eu fui num trabalho com a medicina, com a Aline, com a Paula e o Alan, para ver o índio. E eu fiquei encantada, né? Fiz algumas fotos na ocasião e fui embora. Não fiquei, não. Tinha medo da ayahuasca, né? E depois, quando a gente começou a consagrar, nosso primeiro contato foi com o Twin Nova Era, num trabalho da Nação. Eles trouxeram o chai da floresta e aí a gente conheceu. Desde então, começando esse estudo com a medicina, né? A gente foi a primeira vez para a floresta. O PP foi para fazer todo o suporte da parte audiovisual. E eu sou enfermeira, né? Até então, até um ano e pouco atrás, eu ainda estava no mundo corporativo, mas até o momento que não deu mais para conciliar, porque o trabalho com as medicinas é um trabalho de, como o Rafa está dizendo ali, é um estudo muito fino, né? É um estado de você sempre estar de aluno para aprender com a ayahuasca. E se você quer se aprofundar numa tradição, você precisa mergulhar nela. E aí, então, fomos para a floresta. E, na ocasião, você programa mentalmente várias coisas, você acha que é de uma forma, como toda viagem, né? A gente cria uma expectativa e, na verdade, ela é muito mais profunda. Ela traz você para o seu limite físico, emocional, né? Onde você se desliga totalmente, não tem sinal de celular, não tem... A alimentação muda totalmente, mas você vai no propósito. Até no barco, porque foram 4 dias e pouco para subir, dorme no barco e, enfim, aquela bicharada e mosquito, né? Totalmente fora da nossa realidade. Mas aí o Pepe disse para mim, Luana, isso é uma peregrinação mesmo. E assim foi. Então, peregrinamos para o conhecimento, né? E chegando lá foi uma vivência muito profunda, muito importante. Foi a primeira vivência do Chai. E ficamos lá 5 dias. E retornamos também nessa peregrinação. 4 dias e volta, enfim. Isso aí dá um capítulo enorme. Só a viagem, né? Mas muito profunda. Na segunda vez, no mesmo ano, a gente voltou para a aldeia do Pai da Mata, que fica no mesmo rio. O Maitá, ele é um rio que tem o povo Runicuim, que é onde vem essa tradição. Tem o Jordão também, né, que são os grandes professores do Hatchaquim. E aí voltamos para lá e fomos para o Novo Futuro e nessa ocasião a gente foi também, o PP foi fazer o suporte de audiovisual e eu fui também para trabalhar nesse suporte com o pessoal de fora, porque nesse trabalho com o Pai da Mata eles receberam em torno de 60 estrangeiros, né? Na verdade, esse trabalho ele é mais comporta mais o pessoal do exterior, porque infelizmente o brasileiro ele não sabe, ele não acredita que tem índio, né? Muito doido isso. E ele não acredita, não conhece a sua história, né? Isso já é muito tradicional do povo brasileiro. E não sabe que tem um índio, e o índio está ali na floresta trabalhando. E nessa ocasião, como no país inteiro, mas nessa ocasião no Acre, né, o povo indígena, o povo Runicuim, que é o povo que a gente estuda,
nós fomos, e aí a vivência foi maior, foi em torno de 20 dias na aldeia. E nessas ocasiões a gente aproveita para fazer dieta, para estudar a tradição, né, para estudar os rezos, para se conectar com a floresta, para se reconectar com a tradição. É um estudo filosófico, antropológico, muito profundo. E aí a gente retorna para cá para tentar, de uma forma muito humilde, passar um pouquinho do que a gente começou a conhecer através do rezo, através da tradição. Então, é um trabalho muito fino, de muito respeito e muito amor por esses chais. E por isso é baseado na tradição, e por isso não tem essa conotação religiosa também, né? Porque o índio, quando ele está lá na aldeia, os chais, eles recebem pessoas do mundo todo, de várias religiões, né? Mas ali o que manda é essa força da floresta, é a medicina. E aí o trabalho é conduzido de forma muito respeitosa, em sincronicidade com a natureza, inclusive até onde vai ser o trabalho, se chove no dia, se tem que ser dentro da casa de rezo, se tem que ser fora, enfim. Então tudo isso é adaptável, mas o que conduz o trabalho é o rezo dos chais, né, nessa ocasião. Foi mais ou menos assim. Mas é lindo. E casa Hairá, o que significa, né? O que significa casa Hairá? O Casa Hairá veio através de um rezo e a nação cantava, né? E é de um chai lá de um outro rio, de uma outra terra indígena, mas também dos Runiquins, que é o Purus. E é uma música que fala Hairá, 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 Hairá. E eu perguntei pro Alan, né, o que era Hairá. Ele falou, Chai, Hairá é felicidade suprema. E isso me marcou muito forte, porque foi algo que eu senti muito forte na minha primeira experiência. Eu falei, isso, né, é algo que eu não consigo explicar, né? É inconfabulável, é inexplicável. É só você vivendo a experiência. Então você tem que viver a experiência para você poder explicar, né? Para você poder entender, na verdade, explicar é difícil. E essa palavra ficou muito forte, marcada para mim. E quando veio essa missão da gente ter a casa, eu falei, tem que ser Hairá. Porque tem, assim, é muito legal porque a gente fala que tem muito a ver com a gente, assim, né? Então, a gente procura fazer o nosso trabalho com muita alegria, né? A gente teve uma experiência muito especial de ter o Pai da Mata com a gente no nosso retiro de carnaval esse ano. E ele dizia o seguinte, né, no momento da cerimônia, que a cura, ela vem através da alegria, né? Isso, baseado na cosmovisão Runiquim, a cura vem através da alegria. Então, por isso, o trabalho dos Runiquins é só alegria, né? Não tem aquele negócio de tristeza. Se você começar a tocar um rezo ali mais lentinho, eles falam, gente, então vamos, né? Vamos se alegriar, vamos balançar aí, ó, o terreirão. Então, é baseado na tradição deles, por isso que é só alegria. Então, por isso a nossa casa é Casa Hairá. E aí é muito legal, né? Muito importante, porque a maioria dos rezos, eles trazem o Hairá. Então, o Hairá é justamente essa alegria e essa ponte com o astral, essa ponte com a espiritualidade, né? A maioria dos mekás, a maioria dos rezos trazem essa palavra sagrada, assim como tantas outras. Mas o Hairá tem esse intuito de dizer alegria, né? Uma alegria muito grande do coração, uma coisa muito profunda. Então, por isso o nome da Casa Hairá. Perfeito. A minha história com vocês, né? Não sei se eu cheguei já a contar com vocês. Eu sempre quis conhecer, mas eu sempre tive muito medo, tinha preconceito. Tomar esse chá, isso aí, ficar inconsciente. Depende do lugar que você tá, né? Pode acontecer algumas coisas. Então eu tinha um pouquinho de receio. Como todo mundo, acredito que tem a falta de conhecimento, acaba criando um preconceito e medo. Só que aí começou a vir um chamado, né? Vem um chamadinho aqui, um chamadinho ali. Só que o que acontece? Eu sou muito de sentir a energia, né? E eu entrava em alguns sites, de alguns lugares que tinha consagração, só que eu não sentia. Eu olhava assim e não sentia. E aí a Sandrinha Carruna, né? Que vocês foram fazer uma entrevista lá na rádio dela, ela tinha me falado se eu queria ir lá para falar de constelação familiar, de falar do meu trabalho terapêutico.
E aí ela falou assim, eu vou te mandar o link, né, da rádio, só para você entender como funciona. Aí o link que ela me mandou, quem que estava lá fazendo, né, uma entrevista, Casa Rairá. Aí vocês falando, eu já peguei, já fui lá no Google, Casa Rairá, aí entrei, comecei a ver as fotos, e foi assim, foi entrar no site e sentir a energia. Foi aquela coisa sutil, aquela coisa leve, aquela coisa gostosa, né? E aí eu falei, eu vou lá conhecer, só que eu não queria ir sozinha, sempre a gente quer levar alguém com a gente, né? Aí foi onde eu fui, né, com uma amiga minha, uma japonesa, que também é minha amiga que topa tudo, e foi, né, a minha primeira consagração, foi muito especial, né? Foi muito engraçado porque, na realidade, quando a gente vai consagrar, a gente não tem noção, né, do que vai vir, do que você vai trabalhar, que é diferente. Por exemplo, eu trabalho com a hipnose, que também é um trabalho de expansão de consciência, que também é um trabalho de conexão, né, com a sua essência, só que é um trabalho direcionado, né? Eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar medo, eu quero trabalhar ansiedade, eu quero trabalhar traumas. Só que na ayahuasca você vai e é ela que decide o que você vai trabalhar, né? E a minha história foi assim, foi de ter tomado, né, a primeira rodada do cálice, e ali o pessoal tudo na miração, e eu assim, nossa, não estou sentindo nada, né? Acredito que eu acho que eu não tenho nada para trabalhar, foi muito assim, aquela coisa e nada, deitava nada, não vinha nada, eu lá normal. E aí eu encontrei o Pepe na cozinha, fui beber água, eu falei assim, é normal não sentir nada? Ele falou assim, ele falou, eu tomei e não senti nada. Eu falei, ah, legal então. Aí vocês estavam tocando os rezos, né? Eu sentei lá na sala na primeira sala e fiquei lá sentada. Aí comecei a falar assim, nossa, acho que eu vou embora e não vai acontecer nada, né? Aí foi a primeira, né? Primeira surra, né? Onde começou a vir a limpeza, tudo, e na hora que veio mesmo, veio essa mensagem. O legal que, assim, essa consciência maior, que a gente trabalha em várias terapias, né? Essa consciência maior, ela conversa com você, né? E ela falou pra mim assim, você não tem o controle de nada. Você não tem o controle do seu esposo, do seu filho. Você não tem nem o controle de você mesmo, né? Veio essa mensagem assim muito forte. E ali começou, né? Começou a vir e foi trabalhando essa parte do controle mesmo. Porque, na realidade, antes de consagrar a ayahuasca a primeira vez, eu estava vivendo, assim, uma vida ilusória, né? Porque eu achava que eu tinha controle de todas as coisas. Eu queria ter o controle das pessoas. Então, foi essa a primeira coisa que eu fui trabalhar, né? Na medicina. Não, a medicina que me trouxe isso para trabalhar, que eu acho que era o que eu precisava mesmo para poder soltar. E aí foi um trabalho muito especial, né? Ali eu consegui fazer retornar em várias vivências, né? Eu me vi como um índio, e no final de tudo, quando estava tudo trabalhado, já que as coisas se acertaram, e eu realmente aceitei que eu não tinha controle de nada, porque na realidade eu cheguei a ficar quase 15 minutos imóvel, sem conseguir se me mexer, até eu ficar repetindo que eu não tinha controle de nada, só que a consciência maior, ela sabia que eu estava falando a mentira, né? Que eu ainda queria estar no controle. E eu fui falando, e quando eu realmente falei assim, eu não tenho controle de nada, quando eu soltei, aquele foi sincero, aí começou a vir as coisas lindas, né? Onde eu me vi na floresta, houve uma cerimônia de casamento, né, de mim, do meu esposo, com meu filho, e foi a coisa mais linda, assim, especial, né, eu já fiz várias vivências, e a primeira consagração foi uma coisa linda, 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 assim, eu fiquei tão apaixonada, né, e o resultado foi tão positivo quando eu voltei para minha casa, né, por exemplo, meu esposo ele é uma pessoa mais cética, né, assim, tem que ver para crer. E o resultado foi tão positivo que ele quis ir para conhecer. Eu não precisei nem convidar. Ele disse assim, nossa, eu preciso ir, porque você mudou, você está muito diferente, né? Você já sai de lá um outro ser humano. E aí foi essa minha primeira história com vocês, foi paixão à primeira vista, né? Hoje, às vezes eu deito à tarde, coloco lá umas músicas que vocês tocam e que toca na cerimônia, e dói o peito de saudade, sabe? É como se eu estivesse longe de casa, assim. Essa semana mesmo, sabe? Eu até chorei, de saudade da casa Rairace, né? De querer estar lá. É como se eu estivesse longe de casa mesmo, né? Quando a gente sai da casa da mãe e tá com aquela saudade, né? Então essa é a minha história com a Casa Rairá, né? Agora eu quero que vocês falem um pouquinho, né, sobre a ayahuasca mesmo, para que as pessoas venham conhecer como que ela funciona, né? A origem, para que a gente possa, né, desmistificar e as pessoas também conhecer um pouco dessa luz. Para mim é uma luz sagrada. Exatamente. Obrigada, nossa, que linda seu relato, gratidão, minha querida. É isso, a ayahuasca era um grande mistério, né? A ciência
hoje está muito avançada na questão dos estudos dos psicodélicos, né? Que, na verdade, parou lá na década de 60 por várias questões sociais e, na verdade, políticas. E a ayahuasca, a gente tem a sorte de viver no país, né? Junto do lado do Peru, que é onde tem a planta e onde é permitido consagrar ayahuasca, porque no restante do planeta, raros alguns lugares, de uma forma religiosa, pode, né? Se pode consagrar ayahuasca. Então, hoje no Brasil, ela é permitida de forma religiosa pelo CONAD, né? E isso é uma tradição milenar na floresta. Quando você chega na floresta, todo mundo tem o seu Nichipan. Todo índio tem o seu Nichipan, né? Crianças, idosos, todos consagram a medicina. Então, o Nichipan, a gente gosta de falar até quando a gente chega e comenta como que é esse trabalho na cidade, e eles não compreendem, né? Isso vai além da compreensão, porque para eles é medicina, mas é medicina, eles falam. Mas para a gente é diferente, porque a gente vive numa outra situação, num outro contexto, né? Então, a Casa Rairá, ela gosta de falar de ayahuasca de uma forma fora do contexto da paixão que a gente fala, né? Que o nosso coração é da medicina, mas a gente precisa ter o pé super no chão para falar de ayahuasca, né? Para que a gente ajude, auxilie as pessoas a encontrarem o que elas vieram buscar, né? E não levar simplesmente para essa experiência onde a pessoa busque uma ilusão. Não. O nosso intuito com a ayahuasca é trazer o contexto musical, toda essa parte do set, do setting que a gente fala, que faz parte de um trabalho com a ayahuasca, que é a música, o lugar onde você vai estar, né, as pessoas e tudo mais, mas saber direcionar e explicar que ela vem para te trazer mudança nesse plano físico, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente fala, tem uma palavra aí que se distorce muito, a espiritualidade, né? E o que é a ayahuasca? A ayahuasca é mudança hoje, né? É você olhar as suas relações, a sua relação com a comida, a sua relação com a bebida, a sua relação com as pessoas, a sua relação pessoal consigo mesmo, né? Então, a gente trabalha muito isso com as pessoas. Por que você quer tomar ayahuasca? Porque o que ela tiver que fazer, ela vai fazer. Não existe controle, né? Existe uma direção, existe um direcionamento que daí entra o nosso trabalho da música, de como a gente vai trabalhar essa força. Mas o que a medicina vai trazer para você é o seu mundo, é o seu eu superior, é o que ele quer falar com você, é o que está mais guardadinho ali no seu inconsciente, são as suas sombras. E aí o trabalho pós, né? Você auxiliar essas pessoas a olhar para isso, mas para que elas não fiquem presas também nesse lugar, né? Para que a gente consiga desenvolver tudo isso que está ali dentro. Então, esses traumas, esse lugar difícil que a gente luta tanto para não olhar, mas que determina um monte de padrão de comportamento na sua vida. Então, a ayahuasca vem para, de uma forma simbólica, a gente gosta muito de deixar isso muito claro, né? A ayahuasca, ela trabalha com muito simbolismo, que é o nosso cérebro mais antigo. Ela traz muita informação dessa forma. Ela é alegórica, a gente fala, né? Então, ela traz muitas alegorias, ela pode trazer muitas cores, ela pode trazer um monte de sentimento, as emoções ficam à flor da pele, mas é justamente para você olhar para um monte de coisa que estava ali guardado e você não conseguiu olhar anteriormente. Então, hoje a ciência fala muito, a gente gosta muito da ciência, a gente anda junto com ela, então a gente estuda bastante também isso. E existem trabalhos muito sérios, e os maiores trabalhos são brasileiros, né? A gente gosta muito de estudar os trabalhos do Siddhartha Ribeiro, do Schoenberg, do Stephen Hills, e aí eles dizem, né, tem um trabalho do Siddhartha que ele faz uma relação muito profunda dos sonhos com a experiência com a ayahuasca, né? Que é o mesmo lugar, é onde a ayahuasca vai. A ayahuasca ela age no nosso cérebro mais antigo, né? No nosso tronco, e aí ela vem trazendo um monte de situações para quem acredita em vidas passadas, para quem não acredita. A ayahuasca, ela é para todo mundo. A ayahuasca é moderna,
né? Na verdade, a ayahuasca é uma ferramenta maravilhosa. Ela é para o ateu, para o agnóstico, para o religioso, para todo mundo. Para você movimentar seu sistema de crenças, para você se questionar de um monte de coisa, né? Para você rever situações que você possa melhorar e para que você aproveite essa oportunidade da vida. Então, é mais ou menos isso que a gente acredita. Eu acho que tem uma pergunta aqui, Ângela, dá licença, tá? Deixa eu até ver. Aqui tem o problema da indústria farmacêutica e medicinal, que produz remédio para sarar uma coisa e danificar outras. Ah, certo. É Mariana, né? Mariana. Maravilha, Mariana. Que alegria a sua pergunta. Justamente. Quando a gente estava na floresta, Angela, até fazendo esse gancho, eu vou falando, qualquer coisa você corta a gente, tá? Falar de ayahuasca a gente gosta. Então, na verdade, quando a gente estava na floresta essa última vez, que a gente tinha muita gente de fora, tinha pessoas da China, da Rússia, da Europa, né, de todo lugar consagrando a ayahuasca. E aí foram muitas cerimônias, cerca de 12 cerimônias, né? 12 cerimônias, então é uma noite, mais uma, pula uma, enfim. Então é uma imersão muito profunda. Você via a sede deles de consagrar o Nishipan. E aí eles começaram a contar algumas situações, como funciona no exterior, né? Porque é clandestino. Eles não podem consagrar. Então eles têm grupos secretos para poder consagrar a medicina, né? E aí você vê essa oportunidade que a gente tem aqui de tomar ayahuasca no nosso país, né? E que vem se desmistificando. Mas que essa resistência é supernatural. O medo de tomar ayahuasca, né? Pelo sistema de crenças, por tudo que se fala, né? Mas a ayahuasca em si, ela é muito segura. A ayahuasca é uma medicina pura, né? Então ela é um cipó com folha. Então é uma medicina pura. Quem não deve tomar ayahuasca? Pela ciência, né? E a Casa Hairá pratica esse cuidado. Hoje, quem não deve consagrar a medicina são os pacientes que estão fazendo tratamento para doenças psicóticas. Então, essas pessoas não têm indicação de consagrar ayahuasca, né? Pessoas cardiopatas. Então, uma pessoa infartada, com um estente, uma pessoa que tenha problemas cardiológicos, né? Eu não vou entrar aqui em termos técnicos, eu, quanto enfermeira, às vezes eu falo, e às vezes até o PP fala para mim, mas não estou entendendo nada. Mas assim, a ayahuasca, ela é uma medicina que ela age muito no nosso sistema adrenérgico. Então, é natural, você vai ter uma taquicardia, né? O coração acelera um pouquinho, mas faz parte da digestão da medicina e o processo que ela vai te levar. Então, alguns cuidados são muito importantes. E é por isso que a gente diz, a ayahuasca, ela tem que ser servida e ela é segura. Mas existe a anamnese prévia. Existem as pessoas que não devem tomar ayahuasca pelo seu cuidado próprio, por conta da sua situação de saúde, né? Mas a ayahuasca, ela realmente ajuda a gente a ressignificar muita coisa. Isso. Não sei se respondi essa pergunta. Uma coisa que eu quero falar pro pessoal, né? Porque isso é muito importante, né? Então tem muitos lugares, tem lugares que vão até para lugares assim, mais fechados, mata, praia, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o trabalho, né? Porque na realidade a Casa Hairá tem uma responsabilidade muito grande. Então, realmente a gente preenche, né, a anamnese. Então, as informações que você vai colocar ali, né, depende de você. Então, você tem que colocar as informações, você tem que buscar saber como que é o trabalho. Porque, então, assim, eu sempre indico. Hoje eu trabalho com os clientes, eu estou sempre falando, né, do trabalho com a ayahuasca, porque realmente é um trabalho lindo, né, um trabalho incrível. E depois, quando a gente termina lá o trabalho, que as pessoas começam a dar depoimentos, tinha até, eu lembro que foi um depoimento que me deixou, assim, muito feliz, né? Foi de um rapaz que ele estava no processo de alcoolismo, um jovem, acho que ele tinha 28 anos, e ele falou que ele estava já virando alcoólatra, né? E ele estava no alcoolismo, a esposa gestante, quando a filha nasceu, a esposa largou dele, porque realmente ele não estava conseguindo. E aí, depois que ele consagrou a ayahuasca a primeira vez, ele nunca mais bebeu.
né? E ele estava ali, acho que já pela terceira vez, e ele falou que foi a luz da vida dele, né? Coisas que ele já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido parar sozinho. Então, na realidade, é isso, né? Que as pessoas ainda não conhecem a seriedade do trabalho, o resultado que isso traz para a vida das pessoas. Então, é muito importante buscar casas que trabalham com responsabilidade, porque precisa ter, né? Você está trabalhando com vida, você está trabalhando com pessoas, então tem que ter esse cuidado mesmo, essa segurança. Então, uma coisa que até meu esposo fala, né? É muito legal que durante o pessoal tá ali no processo de cada um, o seu sogro, né? Sua sogra, estão ali, né? Às vezes até aquela pessoa que tá mais encolhidinha, vem ali com um cobertorzinho e cobre a pessoa, vê que a pessoa tá com frio. Então tá sempre olhando ali quem entrou no banheiro, que de repente, né, deu uma ânsia, tá com processo de limpeza. Então, assim, o carinho de vocês assim, é incrível, né? É um acolhimento mesmo. Vocês estão ali, mas vocês estão ali, né, o tempo todo ligado em o que está acontecendo. A mãe do Pepe, o pai do Pepe também estão ali ajudando. É muito acolhimento, né? Então, quando a gente sai de lá, a gente sai com muita saudade. Acho que é essa saudade que eu sinto, né? Desse acolhimento, que a gente não tem nos lugares, em todos os lugares, né? Então, tem que ter primeiro buscar, né? Cuidar e de quem já foi em algum lugar e conheceu e tem, né? Indicações, ó, eu fui lá, foi tudo bem, né? Deu tudo certo, tal. Então, sempre tá tomando cuidado. Mas é um trabalho realmente. Depois você até tinha me dito, né, que tem a minha xará, né, que faz o trabalho lá, terapêutico individual, com ayahuasca também. Então, realmente um trabalho mesmo de cura, né? É um trabalho que traz aí para as pessoas essa expansão da consciência e aquilo que a gente não consegue olhar, né? Que não está no nosso consciente. Então, realmente, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer, né? E juntando com os rezos, aquilo vira uma coisa assim, fora de série, né? Vocês vão trazer um rezo pra gente hoje, para o pessoal conhecer um pouquinho? Ah, vamos sim, com certeza, só alegria. Vamos fazer a cantoria? Na hora. Só alegria. Vamos fazer um rezo, então, House. Opa, deixa a gente se ajeitar. Então, primeiro a gente vai fazer um rezo que é do nosso projeto de músicas, né? É um rezo de composição da Lu. E é um rezo que fala muito assim com a gente, então a gente queria partilhar um pouquinho. Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Sai dentro
você. Acredite, pode pra dentro, existe um movimento, precisa expandir. Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode Quem foi que disse? Quem foi que disse que você não pode? Quem foi que disse? E aí, seu coração, toda a resposta do que tem que fazer. E todas as camadas você acreditava e proteger. Use seus versos, a sua vida, seu corpo sagrado e resgate com atitude positiva a sua vontade de viver. Quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode pensar? Quem foi que disse que não pode voar? Quem foi que disse que não pode falar? Quem disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode pensar? Quem foi que disse que não pode voar? Pode chorar, pode dançar, pode voar, pode falar, pode chorar, dançar, pode posso sonhar, posso voar. Tchau, tchau. Só alegria. Alegria. Lindo demais. Fantástico. Porque junto com o projeto... Ah, desculpa, Angela. Não, pode falar, meu anjo. Não, pode falar. Rapidinho, né? Na verdade, o nosso projeto de música é justamente isso, é um rezo, né? Trazer músicas que sejam explicativas da nossa vida, né? Então, essa é muito lá da criança, que a gente vem percebendo a nossa história, a história da maioria das pessoas, que é a poda, né? Menina, não pode isso, não, isso é besteira, eu quero ser artista, eu quero ser cantora, eu quero... Enfim. E aí, talvez naquele momento, a gente sabe, né, até alguns movimentos que a gente já participou de constelações, que é honrar que o pai e a mãe é o que eles podiam fazer naquele momento, né? E isso também foi importante para a gente construir uma história, mas que depois dá para voltar. Muitas vezes, eu falo isso muito por nós, né? Eu tive a minha formação, trabalhei 11 anos na minha formação, o PP na dele, e aí hoje a gente canta, né? A gente trabalha com a medicina, a gente faz coisas que a gente nunca imaginou na vida. Então sempre é tempo, né? E aí o Asca trouxe isso pra gente. E aí as ferramentas todas, né, hoje, terapêuticas, elas trazem a gente para esse lugar de novo e é muito bonito, né? Gratidão pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho do rapé, né? Na Casa Raira a gente consagra ayahuasca, rapé, sananga, né? E os rezos. Vamos falar um pouquinho dessas outras duas medicinas também, né? Para quem não conhece. Medicina do rapé, ela é popularmente conhecida aqui na nossa sociedade, né? Mas de uma forma distorcida do que é, né? Para os nativos, né? Eu
sou daqui da Grande São Paulo, né? E eu vi, desde pequeno, as pessoas usando o rapé. Comprava aquele rapé de latinha, né? E cheirava o rapé, né? Ah, eu vou cheirar rapé. E, na verdade, dentro da tradição, né, dos povos ameríndios, o rapé ele é soprado nas narinas, porque o rapé ele não deve vir, né, para a nossa garganta, não é para ir para o pulmão, é para vir para as vias aéreas superiores. E ali ele traz cura para as doenças, né, dos seios nasais, né? Então, sinusite, traz para gripe, para rinite. Eu fui curado eu tinha muitos problemas, né, respiratórios, e assim, eu me via tomando remédio praticamente todos os meses ali do ano, tomando ou para gripe, ou para sinusite, ou para rinite, e desde que eu comecei a tomar rapé, eu nunca mais passei por isso, né? É uma medicina que me ajuda muito, porque ele faz toda essa limpeza mesmo, né, das vias aéreas superiores. Então ele é soprado nas narinas, ou um aplica no outro, né, como alguns podem ter visto já em programas de TV, que aconteceu algumas vezes, ou ele é feito uma autoaplicação através de um autoaplicador, que ele é um Vzinho, assim, às vezes é de osso, às vezes de bambu, de madeira, e ele é soprado nas narinas. É a mistura de tabaco, né, com alguma planta, alguma ou algumas plantas de poder, né? Então, alguns pajés têm algumas misturas de planta, as curas, né? E outros rapés, ele tem apenas uma planta. Aí pode ser raiz, ou casca, ou a folha da árvore, né? E que daí eles maceram e fazem um pó, como se fosse um talco, né? Um pozinho. E aí é onde a gente aplica nas narinas. E aí dentro da medicina ele tem uma outra, assim, alguma outra função? Tem sim, ele traz uma cosmovisão, ele traz a firmeza, né? Dentro da tradição Runicuim, o rapé, ele é uma medicina de firmeza, de coragem, de sabedoria. O espírito do rapé, dos Runicuins, ele traz tudo isso. Então ele é uma medicina de você centrar, né? De você se alinhar, de você segurar firme. E ele te traz clareza, porque é um momento de você parar, né? Respirar, se concentrar naquela medicina. Então ele tem essas funções dentro da cosmovisão. E também, né, para algumas outras linhas, para toda essa limpeza mesmo do corpo físico, espiritual. Quando a primeira vez que eu consagrei a ayahuasca e fui consagrar o rapé, foi isso mesmo que veio, né? Foi um alinhamento. Estava acontecendo várias coisas, e aí na consagração do rapé, eu fiquei sentada assim, e a mente foi muito engraçada, assim, que é difícil a gente parar a mente, né? Não pensar em nada, não ver nada, ficar sem nada. E foi muito bom, assim, porque aquele sentimento de parou tudo, parou. Nunca tinha ouvido silêncio mental, né? Nossa, assim, o silêncio mental nunca tinha ouvido, tinha, né, passado por isso. De não ouvir nada, de não ver nada, ficar aquele silêncio absoluto. Parou tudo que estava acontecendo, né? E isso trouxe realmente um realinhamento. Foi muito bom, assim, sentir aquela sensação de equilíbrio, né? De equilíbrio para você poder continuar no processo, né? Então, realmente foi muito bom ter consagrado o rapé. E tem um rezinho de rapé aí pra gente? Na hora. Trazer um rezo tradicional, mas tocado no violão, né? Dentro dos Runicuins, eles têm algumas partes da cerimônia que cada um traz uma função para a cerimônia. Mas a gente vai tocar ele, ao invés do tradicional, vamos tocar ele tradicional, mas com o violão.
Lindo, lindo, gente. Que saudade, que saudade. Para vocês que nunca participaram, gente, quando começa esses rezos, né, os djembês, é a coisa mais linda, assim, o corpo, acho que todas as células do corpo vibram, né? Você sente vontade de rir, de chorar, de alegria, é um misto, né? O final mesmo, né, do trabalho, assim, é a coisa mais especial. Não tem como você não sair dali, né, transformado, assim. Os rezos são muito especial. Eu sempre tive, desde pequenininha, sempre tive muito essa conexão com coisas indígenas, assim, né? Hoje eu já sei que eu tive em outras, né? Em outras, eu acredito em outras vidas, né? Eu tive, já cessei isso, né? Essa conexão indígena, né? Dentro de mim, já tive vivências como índio. E eu acho lindo, assim, né? Eu não vejo a hora de um dia ter essa oportunidade de ir com vocês, né? Eu quero ir com vocês um dia, ir para lá, né? Conhecer essa tradição, participar, porque fora de lá já é a força que é, né? A energia que é,
a alegria que é tudo aquilo que a gente conquista na Casa Hairá. Eu fico imaginando estar lá na floresta, né? Estar lá com eles, deve ser a coisa mais especial, né? Então a gente praticamente já vai cair, né? A live, 1 hora passa tão rapidinho. Então, quem quiser conhecer, né, a Casa Hairá, fala um pouquinho para eles, né? Onde encontrar vocês, canal do YouTube, Instagram. Sim, sim. Então, a gente hoje não consegue fazer os trabalhos físicos, né? Não temos programação ainda para o retorno, mas a gente tem um canal no YouTube, que é o nosso projeto de resto. Está meio atrasadinho, tem um monte de música nova para colocar, mas a gente está lá. Tem o Instagram, o Facebook. E qualquer dúvida, se quiser, a gente está programando algumas lives para bater um papo. A gente está sempre postando no Instagram, né? E no Face. E aí a gente vai fazendo essa ponte para a gente poder falar em tanta coisa, né? Mas basicamente é isso, é uma alegria poder ser esse raio de luz aqui no centro da cidade e poder falar um pouquinho do índio, para falar dessa tradição do Nishipã, que eles existem e o nosso trabalho é para a medicina e é para eles e para toda a população. Isso, muito lindo, né, gente? Saudade mesmo, sim. Né? Eu acredito que vocês vão ter que meio que fazer um evento no estádio, né? Quando começar, porque eu imagino que esse povo deve estar louco, né? Tipo, vai estourar o portão, né? O pessoal chegando assim. Quando abrir, vai ser logo aqueles, tipo, aqueles caminhão-pipa de ayahuasca, né? O pessoal todo, né, querendo consagrar, vai ser aquela coisa linda, né? Eu fico imaginando, gente, vocês estão ferrados para poder organizar para poder organizar esse trabalho quando tudo isso voltar. Eu já coloca lá na lista de espera, porque eu estarei lá. Gratidão pela visita de vocês, né? Foi bem rapidinho, mas para deixar isso no canal do YouTube, né? O pessoal que segue o Espaço Reaproximar vai ficar gravado, depois eu levo para o YouTube, depois eu compartilho lá no Facebook também, para que as pessoas tenham, né, conhecimento dessa medicina e da Casa Hairá, que é uma casa de luz mesmo. Como que é o significado, Pepe? Felicidade suprema. Hairá. Essa felicidade suprema, que é isso mesmo que a gente sente quando tá lá no espacinho de vocês. Tá bom, gente? Gratidão, Rausch, só alegria. Vocês transformaram minha noite numa noite muito mais especial, viu? Tenho muito carinho por vocês e tô com muita saudade. Gratidão, minha querida, por tudo, pela oportunidade, por falar da medicina, por tocar um pouquinho o rezo. Estar presente é diferente, a gente sabe, né? Porque entra maracá, entra tudo, mas com microfone aqui estoura muito, então a gente tem que evitar percussão. Mas é uma grande alegria poder rezar para todo mundo, para que o Grande Espírito cuide desse caminho, de todos nós, e traga muita cura através de cada medicina que cada um puder ter na sua casa, né? E o rapé, essa medicina diária de alinhamento. E a sananga também, que é o pinguinho no olho, mas que traz muita cura, a visão aberta para a gente enxergar o nosso caminho, né? Então, gratidão mais uma vez, nossa querida irmã Ângela. Gratidão, viu, gente? Boa noite, vai cair, né? Então, antes de cair, Rausch, viu? Gratidão. Um beijo. Tchau, só alegria.